que Deus permitiu que Salomão tivesse 1000 mulheres em uma única vida? Para muitos estudiosos e especialistas em historicidades bíblicas, falar de Salomão requer um estudo profundo e uma análise com base no contexto histórico, leis e costumes da época. Devemos ter muita cautela ao falar de Salomão, até porque ele foi um grande homem de Deus e ele escreveu o Salmo 127 considerando o Cântico dos Degraus, Cantares, Provérbios e Eclesiastes. A Bíblia não diz quem escreveu Eclesiastes, mas as pistas apontam para Salomão. De acordo com fontes tradicionais antigas, foi o próprio Salomão que escreveu o livro de Eclesiastes. Existem outras possibilidades, mas as pouquíssimas evidências arqueológicas não são o suficiente para sustentar isso. Muitos se perguntam como Salomão amou todas aquelas mulheres simultaneamente. Como foram as suas noites? Será que havia briga entre elas para ver quem iria dormir com o rei na noite seguinte? Quantas luas de mel Salomão viveu? Como que ele dividia a sua devoção a Deus e ao mesmo tempo tantas mulheres para amar e dar contas? Estudos mostram que quando uma pessoa está preocupada e cheia de problemas, o seu desempenho sexual é um fracasso. E isto pode abalar até mesmo a estrutura de um casamento. E será que seria por este motivo que Salomão evitou guerras e confrontos com seus supostos inimigos para evitar problemas? Na sua opinião, Salomão fez um bom negócio, trocando as guerras para poder passar mais tempo com suas esposas, ao invés de estar em batalhas? Segundo a história, Salomão foi um rei de Israel entre os anos 970 e 930 a.C. Ele se tornou um grande protagonista durante o seu reinado devido à grande obra arquitetônica que foi a edificação do primeiro templo de Jerusalém. O nome Salomão vem do hebraico Shalom, ou seja, paz. Ele foi fruto do amor entre Davi e Betseba, que reinou durante 40 anos as 12 tribos que formavam o povo hebreu e que se reuniram na região da Palestina. Os livros de 1 Reis e 2 Crônicas retratam essa fascinante história. Após a morte de Davi, seu filho Salomão subiu ao trono com apenas 20 anos de idade. Apesar da sua pouca idade, ele era conhecido por todo o reinado e era muito inteligente e sábio. A Bíblia diz que o seu coração era cheio de sabedoria, que Deus concedeu a Salomão sabedoria e inteligência extraordinárias. Mas por que Deus permitiu que Salomão tivesse 1000 mulheres em uma única vida? 1 Reis, capítulo 11, verso 3, afirma que Salomão tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. Obviamente, Deus permitiu que Salomão tivesse essas esposas, mas permissão não é o mesmo de aprovação. As decisões conjugais de Salomão violaram diretamente a lei de Deus e houve consequências. O mais intrigante é que eram princesas, ou seja, mulheres bonitas. Será que o rei olhava apenas a aparência? Ou seja, a formosura de uma mulher, conforme a Bíblia tipifica uma mulher bonita? Quem eram essas mulheres e de onde elas eram? Com base em 1 Reis, ainda no capítulo 11, as mulheres que Salomão amou eram estrangeiras. Entre elas, havia até uma filha de um faraó. A maioria delas eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas
e Sidonias e Hititas. Elas eram das nações a respeito quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre estas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir outros, ou seja, os seus deuses, servir aos seus deuses. No entanto, Salomão não quis nem saber. Apegou-se amorosamente a todas elas. Ele casou-se com 700 princesas e 300 concubinas. E essa foi a sua ruína. Após a sua morte, por volta do ano 930 a.C., uma insurreição aberta levou ao rompimento das tribos. Este foi o fim de um grande império. Não basta começar bem, devemos buscar a graça de Deus para terminar bem também. A vida sem Deus é como mergulhar num poço de merda. É uma vida totalmente sem sentido. Salomão achou que ter 1000 esposas e concubinas proporcionaria felicidade. O livro de Eclesiastes termina com a advertência que Deus há de trazer a juízo todas as obras. Você pode conferir no versículo 14. A desobediência nos traz grandes consequências. Será que vale a pena desobedecer a Deus? Quantas pessoas que você conhece que estão vivendo na desobediência e fora do propósito de Deus? Responde aí nos comentários e muito obrigado por ter estudado comigo.